Então, boa noite, sejam todos bem-vindos ao podcast do Spoldaios. E hoje nós vamos fazer mais um comentário sobre filme. O filme da vez aí vai ser o filme Mãe, ou Mother, né, do diretor Darren Aronofsky. Eu estive verificando aí, vendo vários vídeos na internet, vários comentários, né, falando a respeito do filme. E a grande maioria dos comentários estava dizendo que o filme era uma espécie de releitura da Bíblia. Contudo, eu acho que essa associação é um tanto equívoca, né? Porque a cronologia dos eventos, que é propriamente bíblico no filme, apenas aí, de certa maneira, um segundo nível de interpretação que nós temos. Mas existe um nível ainda mais profundo, que é a meu ver, é o próprio do filme, é o que dá sentido de fato ao filme, para você realmente compreender o sentido do filme, é esse terceiro nível que nós vamos tentar explicar aqui hoje. Mas antes disso, vamos falar o que são esses três níveis, que é um segundo e um terceiro nível, que também tem um primeiro, né? Então, o que seriam esses três níveis, né, de interpretação do filme? O primeiro nível é o nível do superficial, né? O nível aí de ser um filme de terror, né? Que conta a história de um casal numa casa, etc. Vai chegando um monte de gente estranha. O marido é um sujeito esquisitão, né? Egocêntrico, que por suas atitudes acaba levando aí, torna um inferno a vida do casal, né? Essa é a interpretação mais superficial, qualquer um que assiste o filme vê isso, né? O segundo nível é o nível de como é contado essa história. E essa história é contada com uma cronologia bíblica, que aí é o que bastante gente na internet estava falando, né? Ou seja, existe ali por trás, né, dessa história de terror a história da Bíblia encaixada ali, cronologicamente, mas não no seu sentido. Porque se você assistiu o filme e você acha realmente que aquilo ali é uma releitura da Bíblia, assim, de duas uma, ou você não leu a Bíblia, ou você não entendeu o filme, porque a cronologia é bíblica, mas o sentido, os valores ali impostos é completamente diferente dos valores que estão na Bíblia. E aí que mora o pulo do gato, que é o terceiro nível de interpretação, que é esse terceiro nível que nós queremos comentar aqui hoje. Qual é esse terceiro nível? Que nós temos ali desde o título Mãe, é uma inserção basicamente do paganismo, da filosofia ou da teologia pagã, se é que podemos dizer isso, inserido ali dentro de uma cronologia cristã, que é ali basicamente arremetido, que é configurado dentro de um filme de terror. Então aí são três níveis de interpretação. Por isso que muitas vezes é difícil de interpretar um filme desse nível, né? Então eu vou tentar explicar aqui, mas eu digo, né, para quem quiser, pode estar verificando isso daí através do paganismo greco-romano, hindu, entre outros, né? Então o primeiro aspecto que eu queria tratar é o próprio título, o título Mãe, que é altamente sugestivo e dispensa, né? Eu acho que qualquer explicação. Essa é a própria essência do paganismo que está presente no filme, né? Chamar a terra de mãe. Chamar a natureza de mãe é próprio do paganismo, né? Você não encontra isso na Bíblia, tá? O segundo fato que demonstra esse paganismo ali dentro, né, nesse terceiro nível de interpretação, é a visão cíclica que existe dentro do filme, né? Já nos primeiros minutos do filme, você encontra ali essa visão cíclica. No começo do filme aparece ali basicamente o final de uma era e o começo de uma outra era. E isso é próprio das filosofias, das teorias pagãs para a explicação do mundo. O próprio Platão vai dizer isso, né? Vai falar sobre a era do ouro, né? A era da prata, a era do bronze e a era do ferro. Chegando na era do ferro, ali acontece o fim da era do ferro e começa uma nova era de ouro. Essa é a visão cíclica do mundo, né? Que é uma visão pagã. Isso é muito interessante porque se nós forçarmos um pouquinho a interpretação aí do filme, nós podemos explicar, por exemplo, por que a esposa lá, que é Jennifer Lawrence, ela fica tomando um pozinho dourado parecido com ouro. Inclusive ela coloca junto na tinta para pintar a casa de ouro, porque toda a conjuntura ali do filme, né, as luzes, as cores, demonstra que ali basicamente, se nós seguimos esse padrão cíclico da era do ouro até a era do ferro, está ali entre a era do bronze e a era do ferro. É o fim basicamente do ciclo.
Então, aquilo ali seria talvez ali uma espécie de tentar enxertar uma reminiscência da Era de Ouro, que faz fortalecer a natureza, fortalecer aquela era de bronze, aquela era que está ficando mais escura, que está chegando no seu fim, daquele ciclo que está chegando no seu fim. O terceiro fato que nós podemos encontrar ali o paganismo, e que diverge, destoa muito da Bíblia, é o Deus Criador, né? A figura do Deus Criador, que no filme é aquele escritor excêntrico, aquele malucão lá, né? O Deus Criador ali, ele não cria tudo do nada, como o Deus da Bíblia, né? Ele se utiliza de uma matéria pré-existente, que é também uma tese pagana. O Aristóteles tratava disso, né? Sobre a matéria que seria imortal, né? E isso é claro no sentido de que o Deus Criador, ele só, vamos dizer, basicamente recria, ele só inicia outro ciclo a partir de uma espécie de pedra, uma espécie do coração da natureza, que ele tem que pegar e colocar lá numa espécie de um pedestal lá para fazer recriar as coisas. Existe ali um vínculo de que aquela matéria, aquela natureza, aquele coração é uma espécie de matéria imortal, que é necessário para a recriação das coisas. Ou seja, então Deus não cria tudo do nada, né? Fora ele ser um malucão, um egocêntrico, bem doido, que não tem nada a ver com o Deus da Bíblia. Mas é o quarto fato que eu acho que é o que mais destoa mesmo, é o que determina que, por exemplo, não tem como você convergir, né, as duas visões, a visão bíblica e a visão pagã presente no filme, que é a posição da natureza, né, dentro da história. A posição da natureza dentro da história é uma posição de esposa do Criador. Ela é uma espécie de divindade que fica quase em pé de igualdade com o Criador, né? Que inclusive fica muito claro a dependência, de certa maneira, que o Deus Criador ali no filme tem em relação à natureza, no sentido de ele ficar basicamente dependente da livre vontade da natureza de entregar o seu coração para ele no final, né? Ele pede para ela, você não me deu tudo, tal. Então, de certa maneira, tem um vínculo ali até realmente de dependência, ou seja, de certa maneira parece que ele não pode tomar aquilo, né? Aquilo tem que ser dado para ele de livre vontade. E é esquisito, isso destoa muito da Bíblia, porque na Bíblia a natureza ela tem um papel secundário. O papel de esposa do Criador, esposa de Deus, esposa de Jesus Cristo é a comunidade dos fiéis, é o povo escolhido, é a igreja, a comunhão dos santos, etc. Mas é claro que, sendo o diretor disso um ambientalista, né, é claro que ele vai elevar o papel da terra, né, e vai levar a natureza como uma mãe bondosa, uma mãe caridosa, que é injustiçada, né, pelo Deus da Bíblia, que é um malucão egocêntrico, pelos parasitas da humanidade, né? Inclusive que esse Deus malucão, esse Deus excêntrico, necessita da adoração desses loucos humanos, desses parasitas humanos, mesmo que seja em detrimento, em destruição da própria natureza, que seria bondosa, caridosa, uma doçura, né? Esse é o motivo, né, da escolha de uma cronologia bíblica misturada ao paganismo ambientalista, que é esse ambientalismo soft do momento. É muito interessante, claro, eu discordo em boa parte, mas a maneira como ele fez é muito inteligente, ficou muito bom, até que enganou muita gente, ou seja, as pessoas assistem aquilo ali e acham que aquilo ali é um filme que faz releitura bíblica, quando é exatamente o contrário. Ele está provando que, de certa maneira, esse Deus da Bíblia é um maluco que está destruindo, os seus seguidores estão destruindo a natureza para adorar ele, né? Você veja que é um negócio maluco, né? Ele faz parecer muito um filme de terror, o que é o fato do próprio cristianismo. Então não tem nada de bíblico naquilo ali, né? No filme ali, não tem nada de bíblico. Pode ser uma releitura crítica da Bíblia, né? Pode-se dizer que é uma releitura crítica da Bíblia à luz do paganismo. À luz do paganismo que tem a terra como mãe, que tem o naturalismo como filosofia. Bom,
Acho que é isso. Espero, né, ter ajudado aí vocês com esse comentário. Fiquem com Deus. Até a próxima.